Você não tem um texto em Gênesis dizendo que Adão guardou o sábado, ou que Abel guardou o sábado, que Caim guardou o sábado, que mais? Que Sete tenha guardado, que Enos tenha guardado, Noé. que Enoque, que Matusalém, que Noé, que Abraão. Ninguém, nenhum descendente de Adão guardou o sábado e não há uma só ordem para essa guarda. Sabe qual o problema? É que as pessoas hoje elas resolvem colocar as suas próprias ideias. As pessoas hoje preferem colocar a tradição acima do assim diz o Senhor, da palavra de Deus. Os primeiros cristãos sempre guardaram o domingo. Mentira. Quem disse isso pra você não conhece a história e mentiu pra você. É verdade que alguns começaram a guardar o domingo no início da era cristã, é verdade. Mas também é verdade dizer que boa parte, se não a maioria dos cristãos, guardavam o sábado do Senhor. Se você já gostou do vídeo, eu convido você a ficar até o final. Não sai desse vídeo por nada porque está imperdível. Aproveita também para deixar a sua inscrição e deixa o seu like para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas. Olha só, de um lado temos o pastor Elias Soares abrindo a Bíblia e mostrando de que o sábado não é mais um mandamento e que não tem que ser guardado aos nossos dias atuais. Ele disse que o sábado foi coisa lá do antigo Israel, quando Deus libertou o povo hebreu lá da escravidão do Egito. E Deus deu esse dia para que eles pudessem descansar das suas fadigas. Do outro lado temos o pastor Eleazar Domini, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, apresentando a origem do domingo. Fica até o final porque eu disse que esse vídeo está imperdível. Se você quer saber se o sábado ele ainda é um mandamento que tem que ser guardado, e você também vai descobrir a origem da guarda do domingo, quem foi o autor da criação do domingo, como um dia santo, um dia de repouso. Fica até o final porque você vai se surpreender hoje, e hoje mesmo você vai conhecer verdades como nunca conheceu, tá bom? Então fica até o final. De início, vou te mostrar aí o pastor Elias Soares e vamos acompanhar neste momento. Mas sobre a guarda do sábado, você tem algum texto em Gênesis, o capítulo todo, que diga que nós devemos guardar o sábado, ou que Adão guardava o sábado? Aí ele cita o capítulo 2 de Gênesis. Mas nós não encontramos ali, por exemplo, uma ordenança. E a bem da verdade, em Gênesis, do capítulo 1 ao 50, você não tem. Né? Às vezes as pessoas querem apresentar uma inferência, uma possibilidade, mas assim, o mandamento para a instituição da guarda do sábado, você não tem. Portanto, é sobre isso que nós queremos refletir, e como eu disse, nosso objetivo não é atacar você que tem essa fé, que observa a guarda do sábado, mas apresentar para aqueles cristãos que não observam o porquê que eles devem continuar não observando. Então, eu vou apresentar aqui algumas questões, aqui algumas razões, alguns dos porquês que acreditamos biblicamente que não há essa necessidade para o cristão observar o sábado. Mas se você, é aquilo que eu digo, a pessoa observa, se ele quer observar ele e Deus, é uma questão dele com Deus, né? O propósito dele com Deus. Agora, o problema é quando você quer impor para alguém. Não, porque se você não observar, você... alguns chegam a dizer que você não vai para o céu, e que esse é a marca do selo de Deus, e a guarda do domingo é a marca da besta, e se você continuar assim, você vai então se misturar com os filhos da grande Babilônia, e você vai se perder. Então aí começa o grande problema, né? Primeiro motivo por que você não deve guardar o sábado. Porque o cristão descansa numa pessoa e não em um dia. Tá entendendo? O cristão descansa numa pessoa e não em um dia. Segunda razão, porque o sábado tinha um caráter tipológico que apontava para Cristo, o nosso descanso. Como já dissemos aqui, o sábado, assim como as festas judaicas, todas elas tinham um caráter tipológico.
A festa da Páscoa apontava para Cristo. A festa, por exemplo, das primícias apontava para a ressurreição de Cristo. A festa do Pentecostes para o batismo com o Espírito Santo, que também era através de Cristo. A festa dos pães asmos também apontava para Cristo, que é o nosso pão sem fermento, e também para a sua morte. Então, a festa do Yom Kippur, por exemplo, que é Hag Yom Kippur, apontava para o sacrifício que Cristo realizaria no Calvário, porque assim como aquele cordeiro, aquele animal morria em sacrifício para espiar ou cobrir o pecado da nação, o Senhor Jesus, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu por todos nós na cruz do Calvário. E da mesma sorte, o sábado tinha um caráter tipológico, porque apontava para o quê? Para o nosso verdadeiro descanso. O povo era um memorial para aquele povo, porque eles foram escravos no Egito e eles não tinham nem um dia de descanso. Nem um dia. Terceira razão porque nós não devemos guardar o sábado. Porque Deus trabalhou no sétimo dia. Você quer ver? Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo de número 2. Olha só que interessante. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Olha só que interessante. E havendo Deus acabado no dia sétimo, em que dia que ele acabou? No dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Pode alguém, porventura, terminar uma obra num dia sem ter trabalhado neste dia? Então é uma prova que Deus trabalhou no dia do sábado. Quarta razão, porque nem Adão e nem os seus descendentes guardaram o sábado. Você não tem, por exemplo, um só texto em Gênesis apontando para o fato de que Adão tenha guardado o sábado. Rumache? Rumache, é o Rumache. Ah, irmão Manuel aqui. Opa, que maravilha, Rumache. Então, eu não tenho... Você não tem um texto em Gênesis dizendo que Adão guardou o sábado, ou que Abel guardou o sábado, que Caim guardou o sábado, que mais? Que Sete tenha guardado, que Enos tenha guardado, Noé. Que Enoque, que Matusalém, que Noé, que Abraão. Nenhum descendente de Adão guardou o sábado, e não há uma só ordem para essa guarda. Mais uma razão. Quinto, porque não existe em todo o livro de Gênesis um só versículo ou uma só ordem de Deus para a guarda do sábado. Não tem nenhuma passagem, pode procurar, dizendo assim, guarde o sábado. Em todo o livro de Gênesis. Não tem um versículo, não tem um mandamento. Está entendendo? Continuando, sexto motivo. Porque ele foi dado especificamente para os hebreus. Você pode ler isso lá no capítulo 16 e no capítulo 31 de Êxodo, que foi dado especificamente para os judeus. Mas qual a base bíblica para dizer que o domingo é o dia do Senhor? Sabe qual o problema? É que as pessoas hoje elas resolvem colocar as suas próprias ideias. As pessoas hoje preferem colocar a tradição acima do assim diz o Senhor, da palavra de Deus. E quando as pessoas colocam a tradição, quando coloca a visão humana acima da palavra de Deus, é isso aí que acontece. A pessoa exaltar um falso dia de adoração, um dia que Deus não autorizou. E sabe o que é interessante? É que, assim, a Igreja Católica, ela adota o domingo como dia do Senhor, mas como eu já apresentei em outros vídeos aqui, a própria Igreja Católica diz, nós mudamos. Nós mudamos o dia de guarda. Por quê? Porque a igreja tem autoridade para mudar. Eu quero apresentar, inclusive, alguns desses textos aqui para vocês. O padre Júlio Maria, em Ataques Protestantes, na página 81, diz: nós, católicos romanos, guardamos o domingo em lembrança da ressurreição de Cristo e por ordem do chefe da nossa igreja, que me preceituou tal ordem de o sábado ser do Antigo Testamento e não obrigar mais no Novo Testamento. Então, tá claro aí a Igreja Católica, ela admitindo, não, nós guardamos porque nós guardamos em lembrança da ressurreição de Jesus e porque o nosso chefe deu a ordem aqui, não é? O nosso líder aqui deu a ordem. Olha esse outro texto.
A igreja, após trocar o dia de descanso do sábado dos judeus, eu quero dizer que não é do judeu coisa nenhuma, porque a palavra de Deus já demonstra que o sétimo dia na criação Deus descansou, mas não somente descansou, Deus abençoou, mas não somente abençoou, Deus santificou. Então, nós temos que este dia, ele já era santificado e já era abençoado antes de sonhar existir judeu. Antes, inclusive, do ser humano pecar. Quando nem se sonhava na existência de judeus, o sábado já era um dia abençoado e santificado por Deus. Ponto. Voltando para o texto. A igreja, após trocar o dia de descanso do sábado dos judeus, ou o sétimo dia da semana, para o primeiro dia, fez o terceiro mandamento, que se refere ao domingo, seja mantido sagrado como o dia do Senhor. Não é o terceiro, é o quarto que refere-se ao dia. É o quarto mandamento que diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E não o terceiro, que diz guardar domingos e festas. Isso daí pertence à tradição humana. Não é bíblico, não tem a aprovação, não tem o selo divino. Outro texto. Foi a Igreja Católica que, por autoridade de Jesus Cristo, transferiu esse descanso para o domingo, em memória da ressurreição de nosso Senhor. Eu dou uma pausa para dizer que Jesus não deu autoridade nenhuma para ninguém mudar os seus mandamentos. Ao contrário, a própria palavra de Deus diz que qualquer que alterar qualquer coisa escrita neste livro sagrado, o seu nome também será alterado, será riscado do livro da vida. Mas vamos continuar. De modo que a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam independentemente de sua vontade à autoridade da igreja. Olha que coisa interessante. Sabe o que a Igreja Católica diz para vocês? Vocês estão prestando uma homenagem independentemente da sua vontade. Mas eu não era essa a intenção, mas não quer saber se era essa a intenção. Prestam uma homenagem à Igreja Católica. Por quê? Porque quem mudou, quem fez a transferência do sábado para o domingo foi a própria Igreja Católica. Ela diz isso com todas as letras. Não sou eu que estou dizendo. Isso aqui você encontra no Monitor Paroquial de 26 de agosto de 1926. Isso aqui é a Igreja Católica dizendo, nós mudamos. E vocês evangélicos que estão guardando aí, vocês protestantes que guardam o domingo, vocês estão fazendo isso em homenagem a nós, a nossa igreja. É a Igreja Católica que está dizendo. Não sou eu, não. Agora, eu prefiro seguir a Bíblia. Eu não entendo como é que pessoas dizem sola escritura, mas guardam o domingo. Vai entender. Olha esse outro texto. A Igreja Católica, por sua própria infalível autoridade. Esse texto aqui está mais próximo da realidade. Porque no texto anterior ela disse que foi por autoridade de Jesus. Mas aqui ela pelo menos é verdadeira. Por sua própria autoridade, que ela considera infalível, criou o domingo como dia santificado para substituir o sábado da velha lei. E esse texto é antigo, viu? É de 1893. A Igreja Católica, por sua própria autoridade, admite: nós mudamos a lei de Deus, nós mudamos do sábado para o domingo. Nós criamos o domingo para substituir o sábado. Quem diz isso? Não sou eu, adventista. Quem diz isso é a Igreja Católica. Olha esse outro texto aqui. A Igreja Católica, em virtude de sua divina missão, mudou o dia de sábado para o domingo. E mais um. A Igreja de Deus, porém, achou conveniente. A mudança é por conveniência. Não é para a gente não ficar parecendo com o judeu. Então a gente mudou por conveniência. A Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Isso é uma edição de 1566, bem antigo. E aí no Espelho Católico de 1893, nós lemos o seguinte: daí a conclusão é inevitável. Qual é a conclusão? Preste bem atenção que aqui a Igreja Católica vai dialogar com os evangélicos. Daqueles que alegam seguir a Bíblia como seu guia, os israelitas e os adventistas do sétimo dia têm o peso de exclusivas provas bíblicas do seu lado. Mas o protestante não tem uma palavra bíblica em sua defesa para a sua substituição do sábado para o domingo. Esse texto é fantástico. Olha o que o texto diz, olha. Os judeus, os israelitas e os adventistas do sétimo dia, nós temos o quê? Como é que diz o texto?
exclusivas provas, não é nem evidência, é provas bíblicas a seu favor. Nós temos o quê, queridos? Provas bíblicas de que o sábado é o dia do Senhor. Mas, aí vem o texto. O protestante não tem nenhuma palavra bíblica em sua defesa para a substituição do sábado para o domingo. Por isso prestam uma homenagem, independentemente de sua vontade, à Igreja Católica. Que coisa, não? Líderes, igrejas, pessoas que dizem seguir a Bíblia, mas na realidade estão seguindo uma tradição católica. Muito obrigado por você ficar até o final. Que Deus te abençoe de forma maravilhosa. Acredito de que o Espírito Santo fez algo sobrenatural na sua vida neste momento. Ele te revelou sobre a origem do domingo. Ali a partir do ano 321. Foi quando ocorreu essa mudança. E infelizmente muitos irmãos evangélicos estão seguindo o dia de domingo como um dia de descanso, como um dia do Senhor, sem perceber que foi a Igreja Católica quem instituiu esse dia. Que Deus te abençoe e não esquece de deixar o seu like e se inscrever, tá bom? E em breve estaremos de volta aqui, se o nosso bom Deus nos permitir. Lembre-se, o sábado, ele é um mandamento e está na lei de Deus. Assim como aquele mandamento não matarás existe até os dias de hoje, honrar pai e mãe, não furtarás, assim como esses mandamentos pedem para que a gente não faça isso, o quarto mandamento, ele é um mandamento que temos que observar até os nossos dias de hoje. Lembre-se, aquele que tropeça em um só ponto, Tiago 2,10, se torna culpado de todos. Que Deus te abençoe de forma maravilhosa em nome de Jesus.